espaço para você primeiro falar um pouquinho da RI, o que vocês fazem. É um ramo conhecido, mas vamos lá. Pode dar uma Perfeito. introdução aí para o Bom, pessoal. primeiramente, muito obrigado. Obrigado pelo convite, Felipe, Vinícius. É um prazer estar aqui com vocês, né? Já somos aqui da casa. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rodrigo, sou advogado, né? Minha especialidade é direito do trabalho empresarial e também atuo nessa área de LGPD. Estamos estudando, estamos nos debruçando aí sobre os estudos dessa matéria que está começando e está fazendo e está gerando grande repercussão aí no ramo das empresas, né? Tem muita coisa para a gente falar. E também atuo na área de direito civil e direito de família, né? Já trabalho aqui com a GoUp há algum tempo e vai ser um prazer aqui estar com vocês e a gente discutir um pouquinho de marketing e LGPD nessa noite. A Obrigado pelo gente, convite. inicialmente, Rodrigo, a gente agradece imensamente a disponibilidade de estar aqui falando um pouquinho sobre essa sua relação com o marketing. Na verdade, esse objetivo tem esse programa, esses webinars, essa série de webinars nossa tem 2 objetivos muito grandes. É fornecer conteúdo de qualidade, né, com profissionais gabaritados, competentes, experimentados nas suas áreas de atuação, e também para o empresariado, para o empreendedor local, regional, ele entender esse movimento que está acontecendo. Às vezes ele é combalido, ele recebe uma enxurrada de informações negativas ou informações confusas, que acabam deixando ele mais perdido do que qualquer outra coisa. Então, nada do que esclarecer com conteúdo de qualidade, não só para dar uma mensagem de esperança, mas para deixar esse empreendedor um pouquinho mais formado, bem contextualizado. E desde já a gente deixa aqui aberto para, se vocês quiserem colocar algum comentário, fazer alguma pergunta, tanto os canais do Facebook quanto os canais do Instagram estão abertos. Então, a gente tem algumas pessoas que estão selecionando as perguntas para estarem passando para a gente, tá? E no final da nossa apresentação, se vocês tiverem alguma pergunta específica para o Dr. Rodrigo, vai estar lá as informações de contato, aí vocês podem entrar em contato com ele e tirar alguma dúvida um pouquinho mais pertinente ou específica à sua área de atuação. Perfeito, isso mesmo. E você tem razão, Felipe, de falar isso, porque as empresas elas estão bastante preocupadas, né? Como é que vai ser a nossa vida daqui para frente? O que é essa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Vulgo LGPD? Como isso vai afetar na nossa rotina de trabalho, no nosso dia a dia, com os nossos clientes? E é isso, acho que a proposta aqui essa noite é essa, é trazer esclarecimento e deixar todo o empresariado, o pequeno, o grande, o médio empreendedor, cientes das mudanças que serão aplicadas, elas se fazem necessárias por uma série de razões, mas que também não é um bicho de 7 cabeças, vai exigir adaptações das empresas à nova legislação. Legal a gente frisar, né, Rodrigo, que a gente sempre fala aqui nos nossos bate-papos, que é um momento de incertezas. Sim. Né? Então a gente tenta trazer o máximo de segmentos que possam parecer diferentes para dar uma esclarecida para o pessoal que acompanha a gente e não ter dúvida quanto às ações que devem tomar nesse período, nesse cenário que a gente enfrenta. Né? Então a gente começa, na verdade, com como você vê que está hoje, né? Como essa situação está hoje, o cenário, como que está para vocês, e, assim, como que você tem uma visão sobre todos os mercados. Essa questão da incerteza, realmente, a lei ela também ainda não entrou em vigor. Ela vai entrar em vigor a partir do ano que vem, que é uma mudança que aconteceu. Depois a gente vai falar um pouquinho disso. E a incerteza ela sempre vai existir até que isso se consolide. Né? Então, como é que vai ser? Nós temos o texto da lei. Então, nós vamos aplicar o texto da lei. Mas o texto da lei ele pode ser interpretado de diversas maneiras. Então, eu posso dar uma interpretação diferente de você. Né, diferente de outros empresários, diferente de outros ramos de atuação, outros advogados, enfim. E são coisas que o tempo é quem vai ajustar. Demandas vão ter que chegar ao judiciário para regulamentar determinadas situações que podem ser objeto de discussão, de divergência, né, de incerteza jurídica, para que isso venha se consolidar de uma maneira um pouco mais precisa, mas isso vai levar tempo. Hoje nós temos o quê? Hoje nós temos a lei, o texto da lei, que ainda não está em vigor, mas é um texto extenso e é um texto que causa um pouco de pânico, um pouco de desespero em algumas pessoas. O que eu vejo hoje, o que nós vemos hoje, né, no mercado, isso saindo inclusive do segmento do marketing, isso para qualquer segmento. As pessoas tratam os dados pessoais de maneira muito aleatórias, de maneiras a não prestar contas com aquelas pessoas, com muitas incertezas. Né? E é justamente o propósito da lei é justamente trazer segurança para os dados pessoais
de pessoas físicas, né? Então hoje o mercado atua da maneira que cada um quer. Cada um conduz a gerência ou o gerenciamento dos seus bancos de dados, etc., da maneira que lhe bem convém. Todavia, a lei vai tratar isso de uma maneira muito diferente. Ela vai mudar isso radicalmente. Só para deixar um pouquinho claro, hoje a gente está falando agora prioritariamente da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso. A gente está contextualizando um pouquinho, porque eu não sei a opinião do Dr. Rodrigo, mas talvez essa, junto com o marco regulatório da internet, seja talvez a principal lei, ou pelo menos a lei mais trabalhada quando a gente se fala hoje em termos de regulamentação e tráfego de informações em ambiente digital. Sim, a gente pode dizer, sem medo de errar, que é a única lei que nós temos agora. Ainda não em vigor, mas é basicamente a única lei e que ela vai afetar, como eu disse, todo o empresariado, toda empresa, grande, médio, microempreendedor, aquele que tem o seu próprio negócio, mas que não tem a sua empresa regularizada, aquele que presta um serviço como pessoa física, vai afetar a todos. E a proteção de dados, na verdade, não se trata só... Quando a gente fala de LGPD, a maioria pensa que está ligado ao marketing porque a gente faz campanhas, Não. pega e-mails. Tem muitos outros dados, né? Tem os dados sensíveis, tudo isso está dentro dessa lei. E é uma novidade que eu acho que pode assustar um pessoal, Com certeza. né? Principalmente empresário, mas é uma coisa que vai trazer mais segurança para todos. Né? Porque antes de sermos empresários, tem pessoas, né? Claro. E essas pessoas têm os dados que não podem ser... Exatamente, você tem um consumidor mal usados, final, né, do seu Exatamente. negócio. Então, o público-alvo que você vai atingir. No meu ponto de vista, analisando a lei como um todo, quem serão as empresas mais afetadas com tudo isso? É difícil selecionar, mas eu creio que de uma forma muito direta, as empresas de marketing digital, publicidade, telefonia, todas aquelas que aglomeram dados de pessoas físicas vão sentir muito e terão que se adaptar às novas mudanças que vêm e vêm de maneira muito radical, né? E outra, isso se faz necessário, né? Porque a pessoa física, eu, você, a pessoa natural, ela precisa ter os seus dados resguardados. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente exige isso de uma pessoa jurídica? Se não tem uma lei que regulamenta. Agora vai ter. Né? Então, como é que você chegou nos dados da pessoa? O que você está fazendo com os meus dados? Como você conseguiu o meu e-mail? Então, não é só o meu RG CPF, meu título de eleitor, minha carteira de motorista. Não, o meu e-mail também, o meu telefone. Como você conseguiu? O que você está fazendo com ele? Então, as empresas vão ter que dar conta dessas informações. E agora vai ser uma norma geral, né, a gente pode dizer. Porque antes o que a gente tinha era, por exemplo, o marketing para medicina era de um jeito, que tinha que cumprir algumas especificações. O próprio marketing para empresas de direito tem algumas coisas que não pode caracterizar. Tem o código de ética, no caso do direito, né, do exercício da advocacia, que ele veda um pouco algumas circunstâncias de marketing, etc, né? Exatamente. Essas leis, Vinícius, elas não estão revogadas, tá? Elas permanecem. As leis que regulamentam determinados segmentos estão mantidas. Pelo menos a LGPD não está mexendo com essas leis, né? Ela vem o quê? Ela vem complementar. Ela vem trazer o norte. Ela vem padronizar os procedimentos, né? Isso para todo o segmento. Legal. Então você acha que essa lei então ela veio para agregar, ela veio para transmitir um pouco mais de segurança para aquelas pessoas que utilizam ambientes virtuais e digitais, porque o que a gente tem observado é que o grau de conectividade do brasileiro tem aumentado absurdamente nos últimos, digamos assim, nos últimos anos. Eu vou até me arrisco a falar na última década. O tráfego de informações deve ser absurdo. Sim. Né? Deve ser algo, a gente lida com marketing direto, às vezes a gente não entende, assim, principalmente quem não é operador de marketing, quem não trabalha na comunicação, mas por que eu estou recebendo essa propaganda? Por que eu recebo esse tipo de comunicação? Ou então, por que essa tal pessoa me ligou me oferecendo um produto? Significa que alguém em determinado lugar se apropriou dessa informação sua, que pode ser caracterizada como uma informação pessoal, direta. Ela te traçou um perfil, te colocou dentro de um padrão, de um cenário, e muitas vezes, como o senhor acabou de dizer, assim, a gente não tem nem ideia de como essa informação, como essa pessoa ou essa empresa acabou chegando a você, né? Exatamente. Então, hoje, até o advento da lei, então você não tinha como controlar, né, a forma como esse dado foi encontrado, a forma como as empresas estão gerindo essas informações, então fica naquela incerteza.
Com o advento da Lei 13.709 de 18, que é a LGPD, isso vai mudar radicalmente. Né? Então, isso vai mexer com a estrutura das empresas, com a forma de captação de clientes, de dados pessoais, isso vai mudar significativamente. E tem uma pergunta, talvez ela seja um pouco capciosa, talvez ambígua, mas que ela cabe uma certa interpretação. Assim, o senhor já conhece bem o nosso ramo, atua com a gente já faz um certo tempo, conhece como o marketing, a grosso modo, ele é operado. Como você vê hoje, Rodrigo, a relação do direito com o marketing hoje, né? Eu acho que a gente pode pensar em duas esferas, não só no marketing focado no operador de direito, nas agências nas empresas, nos escritórios de advocacia, caso tenham, porque eu vejo muita produção de conteúdo relevante, formativo, informativo, mas eu também vejo um outro lado, porque não só no caso da LGPD, mas o direito sempre caminhou, acho que caminhou para passo com quase todas as ciências sociais, né? Aplicadas aí. Como é que o senhor vê essa relação do marketing e o direito? Assim, se é possível ver essa relação, né? Sim, porque não existe uma atividade que ela não seja regulamentada por lei, né, Felipe? Então, tudo que envolve atividade de marketing, ela tem que ter o respaldo legal. Então, quando a gente fala de marketing, e hoje conhecendo um pouquinho mais, né, não que eu seja um expert ou longe disso, mas hoje trabalhando com vocês aqui na GoApp, conhecendo como é que funciona esse mundo digital, a gente percebe que a legislação que nós temos, ela já é suficiente para regulamentar a matéria, para tratar do dia a dia, do desenvolvimento das atividades, dos operadores do marketing. A LGPD ela vem regulamentar outra situação, outro cenário. Né? Hoje, o que nós temos a favor? Nós temos o próprio Código Civil, que regulamenta as relações entre pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, né? Que regulamenta os contratos que são celebrados entre essas pessoas, o próprio Código de Defesa do Consumidor, que assegura e dá garantias e direitos à pessoa física, ao consumidor final, ou jurídica também, em relação aos serviços contratados, produtos adquiridos. Então, você já tem uma legislação que dá esse suporte para o exercício das atividades. Né? A LGPD ela vem apenas regulamentar um outro lado dessas atividades que não tinha sido regularizado ainda, que é a guarda, né, a segurança de dados pessoais, desses com quem nós lidamos no dia a dia. É importante, é legal que você entrou nesse ponto, que eu ia até pedir para ver se você tem alguns exemplos de dados, né, que as pessoas vão ter que se atentar, ou as empresas vão ter que se atentar à LGPD para não cometer algum erro, algum equívoco. Você consegue comentar alguns desses dados? Quais são? Olha, eu poderia começar te dizendo, Vinícius, o seguinte: o que vai realmente, as duas coisas que mais vêm assim, de impacto com essa lei são duas coisas basicamente: a obrigação de se ter o consentimento do titular daqueles dados, para que você possa operar com esses dados, né? E também o interesse legítimo de quem os coleta, de quem vai tratar, de quem vai trabalhar, vai operacionalizar esses dados. Entendeu? Então, são basicamente as duas grandes mudanças que essa lei traz, que vai trazer impacto certamente. Então, isso para todos os ramos, né? Não se aplica só ao marketing, se aplica a qualquer empresa. Eu, como advogado, pessoa física, eu também vou ter que adaptar o meu escritório, né? Eu vou ter que criar uma política de segurança de dados, de privacidade, para garantir que os meus clientes tenham a sua privacidade resguardada, embora a lei já me obrigue a esta situação, a todos, né? Mas agora de uma maneira muito mais precisa, muito mais específica, trazendo transparência, clareza para o titular dos dados. Legal, porque a gente estava conversando aqui um pouco antes, né? E os dados, assim, pelo que a gente leu dessa lei, que a gente acompanha bastante, vai desde o primeiro nome da pessoa até um cartão de crédito que a pessoa pode fazer uma compra no e-commerce. Tudo isso tem que estar num termo de aceite ali, né? Sim. De uso desses dados para o consentimento da pessoa Exatamente. Tem que ser expresso, né? Não importa se por meio eletrônico ou se manualmente, de maneira física, dependendo da situação. É um contrato, obviamente ela vai ter que assinar, né? Ela está acessando o site da GoApp, por exemplo, está buscando uma informação, ela quer se cadastrar, você tem que dar a opção para ela aceitar o termo de política de segurança, né, de privacidade dos seus dados, para que você então possa ter armazenado
guardado na sua base de dados, um e-mail dela, por exemplo, um telefone de contato. Não só, a gente tem que ir além, né, do RG e CPF, dos documentos de uma pessoa física, mas qualquer dado que faça menção, reporte a uma pessoa física. Qualquer dado. Fazendo um pouquinho do papel aqui do advogado do diabo aqui, né? Olha Vamos ele. lá. Por que você relaciona o advogado com o diabo, né? A gente tende a fazer essa comparação, acho que é tão pejorativo, né? Eu também acho. Ficaria surpreso se você concordasse. Mas assim, não é um excesso, eu tenho como operador de comunicação, não um operador de direito, fazendo uma relação direta com essa LGPD, não seria um certo preciosismo essa regulamentação sobre esses processos de comunicação? Porque a gente não tem controle sobre as informações que estão na internet. A gente sabe que uma vez a informação colocada na rede ou postada na rede, ela se torna praticamente pública, né? A gente não tem um controle, acaba não tendo um controle sobre isso. Então, assim, que eu digo que não é um certo preciosismo, porque isso veio assim só para florear alguma coisa que a gente não tem controle. Eu não vejo como preciosismo, Felipe, eu vejo como uma necessidade de você realmente trazer segurança e proteção aos dados de um indivíduo que tem o seu direito constitucional à intimidade, à liberdade de ter os seus dados resguardados. Claro, sem o seu consentimento, né? Porque a partir do momento que uma pessoa ela expõe os seus dados, ela entrega os seus dados para alguém, presume-se que ela está consentindo. Agora não se trata mais de presunção, se trata de comprovar o consentimento ou não do oferecimento daqueles dados, do fornecimento daqueles dados. Mas eu acho importante porque ela vai trazer segurança para a pessoa física, eu e você. Né? A gente tem o nosso sigilo, o sigilo dos nossos dados pessoais resguardados e vai trazer responsabilização sobre aquele que detém o poder desses dados, essas informações. Eu acho que ela traz um equilíbrio para a relação, seja consumidor, fornecedor, enfim. Ela vai trazer um equilíbrio. Claro que isso vai demandar muito mais esforço, certamente, né? Não tem nem como comparar, se a gente estiver tratando de pessoa jurídica, né? Isso para as empresas, isso vai ser, num primeiro momento, impactante. Depois ela vai entrar no fluxo. O primeiro momento de tomada de decisões, de regulamentação interna, criação de setores específicos, e isso vai demandar tempo, vai demandar talvez mais mão de obra, mais custo, mas eu acho que é um mal, entre aspas, que se faz necessário para um bem maior. E a gente vai ter que de alguma maneira, repassando esse custo, né? Porque você acaba tendo um custo maior com segurança. É óbvio que a gente acaba tomando algumas medidas de segurança, estou falando assim no caso das nossas operações. Todos os nossos sites têm que ter um certificado de segurança. Às vezes, muito mais do que um certificado de segurança, a gente tem antivírus, tem ferramentas para prover a segurança. Essa lei, assim, a gente estava conversando um pouco antes do nosso bate-papo aqui, ela não deixou muito claro o que são esses padrões de segurança, o que é considerado segurança. De repente eu coloco um antivírus simples para funcionar, está valendo como uma segurança, mas se de repente esse site for invadido ou for hackeado, e essa informação dos nossos clientes ou do meu cliente for exposta, colocada a público aí, e aí eu tenho aqui algumas perguntas para te fazer, Rodrigo, mas tem uma que eu acho que vai direto ao que a gente está conversando agora, de acordo com a sua exposição. Né? Quais são as consequências das empresas, que é da Maria Fernanda, eu acho que essa pergunta. Quais são as consequências das empresas que não se adequarem a essas novas regras? Elas vão ser punidas, multadas, vão ser presos? Sim, existe uma das finalidades da lei é não só trazer a regulamentação, mas, sobretudo, a fiscalização e as sanções, as punições. E isso vai acontecer. Mas isso já está claro, porque a gente está tendo uma outra pergunta. As empresas, assim, elas sabem quais são essas punições, quais seriam essas sanções, caso essas obrigações não sejam cumpridas, ou parcialmente ou na íntegra? Sabem porque está no texto da lei. Né? Então, a gente vai ter lá, a partir no artigo 52 da lei, ele vai tratar só das sanções. As sanções, elas vão assim, de uma pequena advertência, óbvio, seguida de um prazo para adequação, para a regularização daquela situação, aquela infração, né? E vai até a suspensão parcial ou total da atividade. Né? E sem contar aquelas de ordem de cunho econômico.
né? A lei ela veio com a mão pesada, o legislador veio com a mão pesada nessa questão das sanções, porque a lei estipula no artigo 52, inciso 2, uma multa que ele denomina simples, mas para determinados empregadores não é tão simples assim, que ela é correspondente a até 2% do faturamento da pessoa jurídica no exercício anterior, limitado ao valor de 50 milhões de reais. Então pensa, se você for se a sua empresa for denunciada, né, pelo ao órgão de controle e ficar constatada que houve uma infração, ou que você não se adaptou, ou que você não tratou de implementar as medidas, as políticas de segurança e privacidade necessárias, mínimas necessárias, né, tendo por base a lei como referência. Então você pode sim sofrer sanções de ordem econômica, de ordem administrativa, enfim, claro que resguardado o direito da sua ampla defesa mediante um processo administrativo. Não é o bel prazer, mas pode acontecer. E já existe a regulamentação na lei tratando dessas questões também. Tá certo. Uma outra pergunta que a Maísa Medeiros aqui. A pessoa vai ter como saber quais dados as empresas possuem sobre ela? Se ela quiser, sim. Essa é uma prerrogativa que a lei também traz a favor da pessoa natural. Ou seja, eu, Rodrigo, consumidor, eu posso, de repente, entrar em contato com uma empresa X e questioná-la mediante um requerimento. Pode ser, aí a lei não trata como é esse requerimento, mas pode ser por telefone, uma conversa gravada, um e-mail, uma correspondência, enfim. Ela pode fazer um requerimento à empresa para questioná-la se ela detém algum dado pessoal dessa pessoa. No caso, eu posso questionar. Você tem algum dado pessoal meu, RG, CPF, e-mail, telefone? Tem. A empresa vai ter que responder. Ela vai ter um prazo de 15 dias para responder a demanda e esclarecer se tem, por que tem, onde conseguiu, né? Por que ela se interessou em obter essa informação? Qual a finalidade? O que ela pretende fazer com esse dado meu? Né? Ela pretende compartilhar, inclusive, ou não? São questões que devem ser esclarecidas. Não é uma simples resposta. A resposta ela tem que ser muito mais precisa, muito mais bem elaborada do que o próprio requerimento. Mas é possível a pessoa fazer esse questionamento sim. Né? E a empresa tem o dever legal de responder, sob pena de infringir uma sanção e sofrer uma punição. E isso não acontecia antes, acontece agora com a aplicação dessa lei. A partir do momento que a lei entrar em vigor. A lei ela deveria entrar em vigor agora, em agosto de 2020, mas não vai mais. O presidente editou uma medida provisória, 959, se eu não me engano, 29 de abril de 2020, e prorrogou o período de vacatio legis para até maio de 2021, que é quando ela começa a valer efetivamente. Então, os empresários ainda têm um fôlego para começarem as suas adaptações. Voltando um pouco na segunda pergunta, a gente falou até agora de segurança, né, e privacidade. Eu acho que a privacidade também é uma coisa que é muito importante, porque diariamente eu recebo 2 a 3 ligações de pessoas me oferecendo serviços e eu não sei de onde conseguiram meu telefone. Uhum. Né? Então a gente fala de multa, vai ter pena, vai ter tudo isso, só que essa pessoa, né, que já teve um incômodo ali, agora já... Sim, a pessoa agora já desfez, já foi. E essas empresas que já fizeram isso, vai ter alguma coisa ou ela vai ter um período de adaptação? Eu entendo que não retroage, Vinícius. Eu entendo que a partir do momento que a lei entrar em vigência, é daí para frente. Por isso é que existe esse período da vacatio legis, que inicialmente era de 24 meses, porque a lei é de 2018, né, entraria em vigor agora, em agosto, não será mais, foi prorrogada até dia 3 de maio de 2021. Então, a partir desse momento, se não houver mais nenhuma prorrogação, ela entrou em vigor, então a partir daí começam. Podem começar as denúncias, podem começar os requerimentos, podem começar as fiscalizações. Uma vez apurado, como eu já disse, observado o devido processo administrativo, o direito à ampla defesa da empresa que está sendo acusada, processada, podem começar as punições também, a aplicação das sanções. Então, são etapas a serem vencidas. Né? Mas tudo a partir daí. Ela não vai retroagir até antes da sua vigência, a fim de prejudicar aqueles que ainda estavam na fase de conhecimento da lei, de se inteirar e também se adaptar. Por isso que existe esse período que nós chamamos o direito de vacatio legis, né? O período de adaptação da lei e da sociedade com a lei. Perfeito. Legal.
É bom citar, que eu acho que eu esqueci de citar o nome. Essa segunda pergunta aqui foi da Maísa Medeiros. Da Maísa Medeiros. Eu conheço a Maísa Medeiros. Doutora Maísa, trabalhou comigo. Por isso Um que beijo para você, Maísa. Entendendo um pouquinho esse cenário, né, todo esse processo, com a tua experiência profissional, já trabalhando com algumas empresas já faz um certo tempo, como você imagina ou sugere que essa adaptação, ou essa preparação para esse novo cenário da LGPD, aqui dessa Lei Geral de Proteção de Dados, deva ser feito? A gente deve procurar se inteirar um pouco mais, ler mais conteúdo, ou de repente conversar com advogados. Qual que seria o mais indicado? Lembrando que é óbvio, né? Se a gente consultar, conversar com um especialista, tiver condições é muito melhor. Mas às vezes não é a realidade de todo empresário brasileiro, né? Todo empreendedor brasileiro. Como é que ele pode se preparar para isso? Bom, primeiro é você tomar conhecimento da lei. Seja através do seu departamento jurídico, de um advogado de confiança, ou você mesmo se debruçar sobre a leitura do texto da lei. É uma lei que não é tão extensa, mas é uma lei, para quem não tem o hábito da leitura, se torna um pouco cansativa. São 65 artigos, mas são 65 artigos esclarecedores, não é um texto muito complexo, né? Mas o importante é você entender o que realmente a lei está trazendo como obrigação para você que é empresário, microempreendedor, empresa de pequeno porte, empresário individual. Você precisa se atualizar, você precisa entender o que vai mudar na sua vida daqui para frente, né? Ser um empresário no Brasil nunca foi fácil e continua não sendo, por N questões tributárias, trabalhistas, etc, etc, etc. E agora nós temos mais esse marco aqui, que realmente veio para ficar, promete. Então eu sugiro que as pessoas leiam a lei, busquem uma assessoria jurídica, porque pouco material se tem, Felipe, a respeito do assunto, né? Tem muita gente falando muita coisa e, na verdade, nós não temos muito material porque a lei não está em vigor. Então, em tese, os problemas também ainda não começaram, não existem, né? Não existem ainda. Então, a lei entrando em vigor, os problemas vão surgir, as dúvidas serão cada vez mais evidentes e aí, com certeza, as questões também começaram a ser judicializadas. E aí os tribunais vão ter que analisar a matéria, trazer a devida interpretação do texto da lei, a aplicação caso a caso, e daí vão se formar as jurisprudências, mas isso eu estou falando de um processo que vai levar alguns anos, né? Então, é difícil prever. Mas o conhecimento é essencial, é preciso. Quem quer ser empresário tem que se adaptar. Eu até complemento um pouquinho, porque na verdade, assim como a gente compra algum produto, a gente busca alguns atestados de segurança ou de qualidade, né, e trazendo um pouquinho essa realidade para o ambiente digital, uma sugestão que eu dou, porque a gente às vezes procura algumas empresas para prestar serviços, e às vezes pode ser um serviço simples, sei lá, de envio de e-mail marketing, ou no servidor de e-mails, ou no servidor no próprio site de vocês. Então, fica uma dica muito importante. Conversa com esses profissionais que acabam vendendo ou comercializando esses produtos, se eles têm consciência dessa lei, porque o seu site vai estar alocado lá, os seus e-mails estarão alocados lá, as suas informações, as informações dos seus clientes lá vão estar alocados. Então, procura saber, identificar se essa empresa pelo menos tem conhecimento. Eu falo para ti, Rodrigo, porque a gente conversa com isso, a gente já conversa sobre a LGPD já faz um certo tempo, né? A gente estava se preparando para a vigência dela esse ano, no início desse ano agora, a gente estava preparado, tentando se preparar para isso, revendo estrutura e outras coisas mais. Mas a gente conversando com operadores do marketing, operadores da área de tecnologia, pouquíssima gente, pelo menos eu percebi isso, né? Assim, estava preocupado com essa questão. Não, peraí, assim, nem sei não se está dando muita importância. Eu tenho uma frase que eu escutei que assim, eu achei até como é que eu posso dizer? Escutei, não foi uma vez não. Não sei se essa lei vai pegar. Eu não sei, a lei parece que é moda para alguns, né? Assim, será que ela vai pegar? Que não vai pegar? Ela foi assinada, foi sancionada, tem prazo de vigência, como é que chama o vacância legis, vacatio legis. Vacatio legis. Tem todo um processo já estabelecido e as pessoas ainda acreditam que a lei não vai pegar. E assim, muitos assim parceiros ou profissionais ou empresas do segmento não é questão de não se prepararam ou não. Se preparar, óbvio, porque se o pensamento será que a lei vai pegar? Ela nem se preparou. Tomar consciência ou ciência dela no detalhe ou de a grosso modo,
eu vejo que pouquíssima gente... Esse é o mal do brasileiro, né, Felipe? É deixar tudo para a última hora e não dar tanto crédito para aquilo que realmente tem importância. A gente dá crédito para muita coisa e não acaba dando a devida importância, o mesmo peso, o mesmo valor para questões que são muito sérias. O indivíduo quer ser empresário no Brasil, mas ele não quer saber como é que funciona a legislação tributária para o tipo de empresa que ele tem. Ele não quer saber como é que funciona uma questão trabalhista, se ele for processado por um empregado, um colaborador. Ele não quer saber como é que vai funcionar a LGPD no caso dele, como você bem colocou, e isso é um problema muito sério, porque ele está pagando para ver. A coisa é tão séria, é uma lei, nós estamos falando de uma lei, gente, que tem 65 artigos, e o período de vacatio legis, ou seja, o período para que a sociedade tomar conhecimento e se adaptar a ela, foi inicialmente de 24 meses. Sabe quanto tempo foi o período de vacatio legis, por exemplo, do Código Civil? Que tem mais de mil e tantos artigos de processo civil? Foi de um ano. Foi de um ano. Proporcionalmente. Então, quer dizer, para você ver a complexidade do negócio, não é tão simples assim. Ela vai regulamentar, ela vai ajudar muito? Vai. Mas o próprio legislador entendeu que isso vai exigir muito dos empresários. Tempo, como você bem colocou, investimento, né? Mudanças nas políticas internas, contratação de pessoal especializado, específico para atuar. Porque uma coisa é eu falar de uma pessoa, de um pequeno empreendedor que tem lá 2, 3 empregados no seu comércio, no seu estabelecimento. Outra coisa é eu falar de um médio que já tem 20, 30 pessoas trabalhando. Outra coisa ainda é eu falar de uma multinacional que tem centenas de milhares de pessoas. Então serão impactos e esse impacto ele vai surtir de uma maneira muito diferente para cada um, mas vai ter os seus efeitos. Você falando, até me lembro, assim, aproveitando o momento, agradecer uma outra participação nossa que foi do Leandro, da Prime Monitoramento, e ele falava uma frase, assim, eu me questionei, eu falei assim, o segmento dele é o segmento de segurança, e eu falei assim, Leandro, me fala assim, o perfil das pessoas que te procuram, né? Porque assim, eu tenho uma dúvida, porque eu tenho essa percepção, que o brasileiro vai procurar um barco quando a água chegou no pescoço, né? Eu não sei se é só o brasileiro, tá? Assim, eu falo do brasileiro porque é a nossa realidade, talvez isso seja mundial. As pessoas, e foi exatamente o que ele falou assim, me procuram uma empresa de segurança, ou quando sofreu alguma violência, ou quando foi assaltado, ou quando alguma coisa aconteceu. Dificilmente vai fazer um trabalho preventivo. Eu acho que deve ser raro, ou não sei até que ponto os advogados que estão nos escutando, até pela sua experiência, alguma empresa ou alguém que procure fazer um trabalho realmente preventivo. Não, vamos colocar um advogado aqui para fazer um trabalho preventivo para eu não sofrer nenhuma ação trabalhista, ou para não me complicar muito, ou então de repente eu vou contratar um advogado que tenha conhecimento ou experiência. Experiência não tem como ter na LGPD, né? Porque começou agora. Nós vamos aprender, né? Mas de repente que conheça essa lei, que possa me traçar, assim, identificar minha linha de atuação e aonde eu posso me prevenir, né? Porque, lógico, tecnicamente o empresário ele vai ter que de alguma maneira se debruçar sobre esse material e ver qual é o impacto isso na atuação no segmento dele. Sim. Né? O nosso aqui, eu posso garantir para você que todos os nossos clientes sentarem aqui com a gente, vão ter condições a gente vai ter condições de conversar. Sim. Talvez não no grau de profundidade que a gente gostaria, né? Porque você disse mesmo, são 65 artigos, Rodrigo, ainda assim, provavelmente para um advogado deve ser de fácil interpretação. Mas para a gente aqui não foi muito fácil não, né? Não foi muito simples. A palavrinha mágica. Mas aí até que agora tá. não decorei. Mas aí você tocou num assunto interessante, Felipe. As pessoas não só deixam para se informar na última hora, para os 45 do segundo tempo, a prorrogação, né? Mas, sobretudo, elas não consultam um advogado. Elas têm preguiça, elas têm, sabe, parece que tem um escorpião no bolso, não quer pagar honorários para advogado, para se consultar, para fazer uma consultoria preventiva. E isso é um problema aqui no Brasil, ainda é uma cultura muito ruim do brasileiro, de só procurar o advogado quando a bomba estoura. E às vezes tem coisas que a gente consegue reverter, tem coisas que a gente consegue remediar, mas tem coisas que são irreversíveis, né? Uma lei dessa aqui, por exemplo, uma pessoa não pode estar desamparada juridicamente, ela vai precisar do auxílio de um advogado para resolver isso aqui para ela, para resolver não, mas para dar um norte para ela, né? Por onde eu começo? O que eu devo fazer? Qual o primeiro passo? Né? Esse é um tipo de serviço que eu vendo, por exemplo, no escritório. Mas as pessoas têm que estar dispostas a pagar e têm que ter a consciência de que para o negócio dela funcionar e continuar girando daqui para frente, ela vai ter que se adequar. Até porque é muito específico, né? Ela regulamenta de uma maneira geral, mas a implicação dela em cada negócio, em cada segmento da economia, ela deve ser muito específica, né? A gente tem impacto
direto, porque o nosso consumo, marketing digital, o nosso consumo é tecnologia. A gente está diretamente relacionado aos impactos dessa lei. Mas essa, como o senhor acabou de colocar, ela opera, né? Na verdade, ela atinge todas as empresas de maneiras diferentes, né? Exatamente. Né? E ninguém vai escapar. Não tem jeito. E ela tem, por exemplo, graus de penalidades, essas coisas, ou ela é, por exemplo, fez isso, você vai pagar assim? Não, tudo mais? a lei não estipula quais serão os critérios dessas sanções. Ela só traz um rol de sanções que poderão ser aplicadas. Aí, como eu disse, vai de uma advertência com um prazo para correção e pode chegar até a proibição parcial ou total do exercício daquela atividade. Olha como a coisa é séria. É. Né? A gente falou o número, por exemplo, 50 milhões da multa, ela 2% de 50 milhões, né? até 2% do faturamento da empresa, de direito privado, não de direito público, só de direito privado, limitado até 50 milhões. Então, se 2%, né, do faturamento dessa empresa no exercício anterior superou 50 milhões, a multa para em 50 milhões. Tá? Isso que a lei fala. Mas, ô Vinícius, a gente tem que prestar atenção numa coisa. Vamos pegar aqui o exemplo da GoApp. Para a GoApp, 2% do seu faturamento, obviamente que vai trazer um impacto financeiro muito ruim para a empresa. Mas o que seria mais danoso? Seria, por exemplo, uma pena de publicização, como prevê o inciso 4 do artigo 52? Publicar, colocar isso, trazer isso a público, que a GoApp ela infringiu normas de segurança e de privacidade dos seus clientes? Para onde vai a credibilidade da nossa empresa? É. O que vai acontecer com a imagem da GoApp? Então, o que é mais danoso? É, de repente, você pagar uma multa ou é você ter uma penalidade, uma sanção de publicização, como prevê a lei? Então, isso é muito variável. Para cada segmento, determinado tipo de sanção, ele vai surtir um efeito diferenciado. E pode ser catastrófico, pode ser a pena de morte daquela empresa. Pra gente, no caso, seria, né? Se fosse o caso. Mas eu Se fosse o pergunto caso. porque, na verdade, assim, eu tenho a impressão de que o brasileiro é que nem multa de carro, né? A gente tem 21 pontos ali que a gente pode estourar. Então, se eu tomei uma de 4 pontos, tudo bem. Eu Tudo tomei bem. mais uma de 3, na hora que vai chegando perto ali do limite, que a pessoa começa a se desesperar. Tira o pé do acelerador. E é uma coisa que não pode acontecer. De jeito nenhum. Né? Então, o pessoal que está assistindo, que tem empresa, ou que trabalha em alguma empresa, mas já corre atrás disso, que precisa de dados, procura o Dr. Rodrigo para isso. Estou à disposição. Porque, é muito sério. É muito sério. A gente, há 2 anos atrás, a gente começou a conversar sobre a LGPD e o pessoal que estava na época não levou muito a sério, mas é uma coisa muito séria. Né? E pode, que nem o Dr. Rodrigo falou, acabar com uma empresa, que seria o nosso caso, nesse caso de publicização. Eu acho que muito mais do que propriamente a penalidade é a reputação. Né? Sim. Exato. Eu acho que, eu tenho certeza que o que repercute mais do que efetivamente o pagamento de uma multa é a perpetuidade da empresa, que vai ser afetada com uma reputação ruim, né? De você não trabalhar bem, porque assim, acho que todos estamos suscetíveis a erros, mas quando você chega no momento de ser condenado e de repente de uma sanção dessa surgir digamos assim, uma sanção em termos de publicização desse problema, significa que ganhou dimensões muito grandes e que essa situação se tornou indefensável. E aí tornar público um negócio desse realmente acaba com a imagem de uma empresa. E aí você colocou, caiu na rede, como é que controla isso? Não se controla. Entendeu? Uma sanção dessa aqui, a público, que vem à tona, como é que você controla? Como é que você reverte isso? Então, na prática, assim, fazendo um apanhado de tudo que você falou, Rodrigo, isso daqui, na verdade, ele vem regulamentar uma coisa que estava, digamos assim, caminhando sem controle, sem regulamentação nenhuma, dando um norte para que as pessoas comecem, certo ou errado, pode se melhorar, eu acredito que pode, eu acho que tudo, na verdade, é uma tentativa extremamente salutar do governo de colocar uma legislação sobre isso, mas na prática, Rodrigo, assim, o que você acredita, qual vai ser o impacto disso, o que muda na prática, assim, você acha que as empresas realmente vão levar a sério ou não vão levar a sério, vai ser uma onda, ou então vai ser algo que veio para ficar, como alguns dizem, né, será que a lei vai pegar? Né? Eu acho, né, eu tenho certeza, é uma lei que vai pegar. É uma lei que vai pegar em todos os sentidos. Vai pegar o despreparado, vai pegar para quem realmente estiver fazendo pouco caso dela,
porque as empresas precisam se atentar. Se você quer ficar no mercado, se você quer ser um empresário, quer estar no mercado, você tem que se adaptar, né? Não é um mundo desconexo, é uma coisa sem regulamentação. Não, assim como nós temos o Código Penal, por exemplo, que regulamenta as situações crimes, por exemplo. Eu não posso matar ninguém. Se eu matar, eu vou ser preso, vou ter uma punição para isso. Então, por que as pessoas jurídicas podem caminhar de qualquer maneira? Não podem, nunca pôde. Como eu disse, nós já temos uma legislação específica, que é o próprio Código Civil, defesa do consumidor. Mas sobre essas questões de privacidade de dados, segurança de dados pessoais, ela é importante. Ela vai trazer a segurança para a pessoa natural e ela vai obrigar a pessoa jurídica a colocar a ordem na casa, né? E se faz necessário nos dias de hoje. Se faz muito necessário. A gente antecipou um pouquinho o tratamento dessa discussão, dessa conversa nossa, trazendo você aqui, Rodrigo, porque a gente vem observando, né, a gente até fala em alguns webinars, que o grau de conectividade tem aumentado, o tempo de permanência das pessoas tem aumentado. Esse momento nosso que a gente está vivendo, a gente não gosta de colocar esse nome nem crise, nem pandemia, mas é um momento social e econômico diferente. Sim. O grau de conectividade das pessoas aumentou muito, o grau de permanência da internet muito. Por conta disso, o pequeno e o médio se viu imbuído, na verdade, ou forçado a se digitalizar. Aquele que até o negocinho, até o comércio local, às vezes até a carrocinha de cachorro-quente, ele de alguma maneira está se buscando se virtualizar, se digitalizar, né? É óbvio que existem diferentes graus de tratamento, diferentes níveis de impacto dessa lei, mas todos esses comércios que estão buscando, de alguma maneira, se digitalizarem, se virtualizarem, serão impactados. Sim. Então, como o objetivo desse canal aqui, desse bate-papo nosso aqui, é trazer luz, informação para o empreendedor, uma mensagem de esperança, também a gente tem que ter uma mensagem de alerta, né? Se prepare, né? Porque a gente na verdade, a mídia, a gente recebe uma enxurrada de informações negativas. E eu não acho que isso é ruim, a gente tem que estar preparado para tudo. Se está acontecendo negativo ou positivo, essa informação tem que ser transmitida. Não vou falar mal da mídia aqui, pelo contrário. Mas aqui a gente tem muita coisa boa, tem uma luz no fim do túnel muito grande. Sim. Né, assim, a gente está falando de um dos países com um dos maiores graus de conectividade do mundo hoje. Né? A gente tem, se eu não me engano, uma das últimas pesquisas, a gente tem mais telefone celular, aparelho celular no Brasil do que cidadão. Né? Assim, você fala assim, poxa, então tá tudo, e com esse movimento novo de as pessoas terem que ficar um pouquinho mais restritas em casa, aumentando o seu celular, não é só compra pela internet, é relacionamento pela internet. Quantas empresas estão fazendo relacionamento, mandando questionários, produzindo conteúdos, fazendo live, pegando informações, passando informações. Então essas empresas que estão buscando se virtualizar vão ser impactadas com isso. Então a sua vinda para cá é falar assim, ó, é lógico, esclarecer alguns pontos, responder algumas perguntas, algumas coisas que as pessoas estão colocando aqui. Nós temos mais 2 perguntas ainda que eu acabei fazendo. Né? Mas assim, é óbvio que a gente vai ser impactado, mas orientar esse empreendedor, esse empresário, são 65 artigos. Mas eu falo para vocês, é 1 hora de leitura. Até para mim que não tenho um conhecimento, meu juridiquês é macarrônico, para não falar outra coisa. É óbvio que eu contei com a tua ajuda para interpretar muita coisa. Hoje a gente bateu um papo um pouquinho, a gente se preparou um pouquinho. Você é um empresário prevenido, né, Felipe? Você tem um corpo jurídico aqui que está te dando toda a assessoria, então você não tem com o que se preocupar. Graças a Deus, mas mesmo assim partiu daqui, partiu nosso. Acho que o empresário tem que pegar e tem que ler. Eu falo para vocês com certeza, é 1 hora de leitura. Sim. É 1 hora de leitura. Né, assim, passa o olho, lê, vocês vão sair que nem eu, assim, mais dúvidas do que quando vocês quando começaram a ler. Mas vale a pena. Sim. Sabe assim, eu acho que isso vai dar um suporte para vocês e dar segurança para vocês operarem, porque hoje vocês já têm consciência disso. Caminhar no escuro é a pior coisa que tem. Você não sabe para onde vai. Então você sabe o que você está fazendo. Estou fazendo uma coisa certa, estou fazendo uma coisa errada. Então você sabe que se fizer uma coisa errada, qual que é o impacto disso. Exatamente. E ganha tempo, né? Ganhamos mais tempo, né? Então, aproveitar essa oportunidade. Acho que nesse ponto a pandemia foi favorável, Deus me perdoe, né, pela comparação, mas acabou favorecendo de uma certa maneira, né? Então, temos tempo ainda para adaptação, para tomar conhecimento, para se inteirar das situações todas. E agora aproveitando que a gente falou um pouco, né? A gente falou mais do que não fazer, né? O que a gente pode esperar do amanhã com essa nova lei?
Né? Certo. Assim, a gente vai sair de um cenário, que nem o Felipe falou, de um momento socioeconômico um pouco mais difícil, e já vai entrar com uma lei dessa de tratamento de dados, que tem que tomar cuidado, como que vai ser feito. O que a gente espera para amanhã? Sim. Eu sugeria 3 pontos específicos, ô Vinícius, para a gente pensar como essa lei vai impactar, como isso vai mudar as nossas vidas, a nossa rotina, a rotina do empresário brasileiro no seu dia a dia. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar são as políticas de consentimento e privacidade. É o ponto-chave da lei. Então, toda empresa vai ter que criar essa política de privacidade e consentimento. Nenhum dado de uma pessoa física vai poder chegar aqui na GoApp, na sua empresa, você que nos assiste, que nos ouve, sem o consentimento do titular. Esse é o primeiro ponto. Então você vai ter que criar uma política nesse sentido. Você vai ter que investir em ferramentas tecnológicas que vão garantir a segurança desses dados uma vez coletados por você. Né? Então você vai ter que você vai ter que garantir a privacidade desses dados, também trazer a transparência quando solicitada pelo titular, de como você está gerindo esses dados. Então, você vai ter que criar uma política pública nesse sentido de maneira radical e de maneira muito precisa, muito clara. Tem que ser tudo muito objetivo. Sabe aqueles textos que a gente pega de termo de contratos e termos de adesão, consentimento, que você tem que ler com lupa, Gigante. com régua, e depois ninguém lê, né? Nem advogado lê aquilo, não dá para ler aquilo. Não lê? Não leio. Só aceita, né? Só aperta o agree. Você aceita, concorda e vai. Isso não existe mais. Isso vai ter que acabar. A lei é clara, as informações têm que ser precisas, diretas, objetivas. Né? Toda pessoa que lê, né, tem que chegar à compreensão daquela leitura. Então tem que ser uma coisa muito precisa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria colocar seria a implantação de um núcleo de gerenciamento. A própria lei já traz essa determinação também. Obviamente que com o passar do tempo, após a sua vigência, a lei vai tratar de regulamentar situações específicas e pontuais para o pequeno empreendedor, para determinados segmentos, para determinado tipo de empresa, se realmente isso se faz necessário ou não. Mas, num primeiro momento, a regra geral é que todas as empresas vão ter que implantar um novo setor dentro do seu estabelecimento, justamente com essa finalidade de dispor de um profissional que vai atender essa demanda, que vai dar o trato, a operacionalização específica, adequada desses dados que vão sendo coletados. É até legal esse seu posicionamento. A gente tem uma pergunta aqui da Daniela, que ela fala o seguinte, ó: tem algo na lei que obriga os funcionários da empresa a serem treinados nessa nova lei em situações em que determinado pode ou não ser utilizado? Olha, como você vai ter que ter um departamento específico, e se a gente estiver falando de uma empresa muito grande, ele vai ter que ser criado, vai ter que ser implementado, o que a lei fala? A lei fala que você vai ter que destinar um funcionário, uma pessoa especializada, uma pessoa técnica, uma pessoa preparada para atuar com aquele tipo de informação. Né? Então, as empresas, ou se ela vai tirar do quadro dela, se ela vai investir na capacitação daquele empregado e readequá-lo para esse novo setor, fica a critério dela. Se ela vai contratar alguém de fora, aí fica a critério do empresário, né? Do controlador, que vai realmente adequar a sua realidade. Mas de qualquer jeito vai ter que ter alguém na empresa preparado para fazer esse treinamento desses funcionários, porque eles estão lidando com informações. Eu acho que a gente até responde aqui a pergunta da Melissa, né? Que ela pergunta como é que vai ser para empresas que possuem grandes bancos de dados. Então essa empresa ela vai ter que se preparar, esse funcionário que vai tramitar, que vai transitar essa informação, ele é corresponsável. Isso é uma questão que ele é responsável, a implicar, não sei se essa LGPD ela apresenta isso, mas quem é responsável, por exemplo, diretamente, a empresa ou o funcionário? Quem responde? São os dois que respondem por isso. Eu vou chegar nessa questão. Um ponto muito interessante. A Melissa, né? Isso. Que a Melissa levantou e nós vamos esclarecer então à luz da lei, tá? Mas só para fechar aqui o meu raciocínio, eu falei de 2 pontos, né? Que é a implementação do núcleo, ou de núcleo de gerenciamento, e também das políticas de consentimento e privacidade. E um terceiro ponto é justamente a criatividade que as empresas vão ter de exercer
para começar a gerir esses leads, essas informações que chegam a todo momento. Então, isso vai exigir realmente uma adaptação das empresas nesse sentido. E aí, complementando, então, já respondendo à questão da Melissa, sim, a lei ela vai trazer três figuras, Felipe, perdão, três figuras distintas, tá? E elas também vão ter responsabilidades distintas. A primeira figura é a figura do controlador. Quem é o controlador? Vamos pegar o nosso exemplo real prático aqui, a GoApp. GoApp faz um contrato de prestação de serviço com outra pessoa jurídica, ou que seja com uma pessoa física. A GoApp, pessoa jurídica de direito privado, é o controlador. Ela recebe de alguém os seus dados pessoais. Ela armazena aqui. Nós somos o controlador. Tem uma segunda figura chamada operador. Quem é o operador? O operador é alguém que você, GoApp, vai designar para cuidar, para dar o trato, para operacionalizar todos esses dados pessoais que vão chegar aqui na GoApp. Perfeito. Certo? E tem uma terceira figura, que é o encarregado. Quem é o encarregado? O encarregado vai ser uma pessoa que o controlador e o operador juntos podem designar para representar o controlador perante a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que seria uma espécie de uma agência reguladora do segmento. Reguladora e fiscalizadora, né? Sim, e fiscalizadora deste segmento. Né? E ele vai ficar responsável por, além de treinar os empregados do controlador da empresa acerca de como eles devem agir, proceder, armazenar, administrar, cuidar desses dados pessoais, ele também responde isso de maneira direta sobre reclamações. É como se fosse um saque ou uma... Como é que é o nome? Quando você vai fazer reclamação, tem outro nome. Tem o saque e tem ouvidoria. Seria mais ou menos essa a função dele. Ele vai ter uma grande responsabilidade. Né? Ele tem que gerir todas essas informações, ele tem que responder a todas as demandas de solicitações que chegam para o controlador. Ele responde em nome do controlador. Então, nós vamos ter... A lei traz essas três figuras. E elas também têm responsabilidade legal distintas e diferenciadas. Ou seja... Não basta a empresa se preparar, mas os funcionários, os operadores também tenham. Então, ou seja, se você trabalha numa empresa, está escutando a gente aqui, não é empreendedor, não é empresário, e acredita que não vai ser impactado por essa lei, vai. Vai. Então, tome ciência. Até porque, hoje, como é que acontece na prática hoje? Uma empresa, pessoa jurídica, ela responde pelos atos dos seus prepostos. Então, se você tem um empregado aqui na GoApp que distratou um outro empregado, isso gerou um dano moral originário no ambiente de trabalho, esse funcionário que foi agredido, vitimizado moralmente, ele pode acionar a GoApp na Justiça do Trabalho requerendo uma indenização. E quem responde? É a GoApp, pessoa jurídica. Né? Obviamente que é assegurado o direito de regresso. E a lei traz também a responsabilização solidária dessas duas figuras, do controlador e do operador. Então, eles também respondem diretamente, né? De maneiras a serem observadas, a lei traz essa regulamentação também. A gente deve imaginar que o pessoal tá, meu Deus, é lei nova, vamos correr, vai dar ruim para as empresas, vai dar ruim, né? Vai dar ruim se a pessoa ficar de braço cruzado, então, né? Mas assim, eu refletindo aqui, até conversei com alguns amigos que eu não acho que vai ser ruim para as empresas. Acho que vai ser melhor. A gente vai perder menos tempo falando com quem não quer ouvir a gente. Eu também acho. Mercadologicamente falando, é muito melhor pra gente, né? A gente já... E vai trazer segurança jurídica. Porque se você trabalha corretamente com uma GoApp, e eu posso falar porque eu sou advogado daqui e conheço todos os trâmites, então a gente que trabalha na linha faz tudo direitinho, observando a lei, etc. Então nós não temos o que temer, nós vamos ter trabalho, né, para adaptar algumas coisas que ainda precisam de adaptação. Mas temer não. Né? Show, legal. A gente finaliza por aqui. Esse foi o nosso bate-papo estratégico com o Dr. Rodrigo. Pessoal que quiser deixar alguma dúvida, enviar alguma dúvida, a gente deixa os contatos aí no final da nossa apresentação aqui tem os contatos da GoApp, tem os contatos do Dr. Rodrigo. Entre em contato com ele, eu sei que o assunto é extenso, talvez as implicações sejam absurdas, talvez a gente deva, quem escutou aí deve estar pensando, meu Deus, qual que é o impacto disso no meu dia a dia? Então você trabalha com marketing, trabalha com tecnologia,
trabalha com qualquer área do conhecimento, em que vocês qualquer segmento da economia que acabe interiorizando esse tipo de tratamento de informações, se preparem. Sim. Né? Para o empresário brasileiro, eu espero para o empreendedor. O empreendedor não é aquele só o dono de algum negócio, é aquele que empreende dentro da sua própria empresa, empreende a sua vida profissional. Quantos profissionais hoje a gente tem qualificados no mercado, mas por conta desse movimento econômico se viram forçados a empreender? Então, eu acho que hoje vocês receberam uma informação de qualidade. Importante. Né? Se preparem. Tiver alguma dúvida, eu tenho certeza, conheço a figura, o caráter e o coração do Dr. Rodrigo aqui, que eu tenho o prazer de chamar de amigo de Rodrigo aqui. Certamente, a recíproca é verdadeira. Né? Ele vai atender vocês, ele vai estar respondendo. Tá na medida do possível, lógico, ele vive disso, né? Mas eu vendo o serviço, tá, gente? Quem quiser me contratar o escritório, a gente fazer uma assessoria, dar uma consultoria, nós estamos à disposição. Tá, mas fica aí novamente os agradecimentos ao Dr. Rodrigo. Obrigado a você. Meus agradecimentos a todos que escutaram a gente nesses quase uma hora aqui de... Nossa, passou rápido, né? Passou bem rápido. O conteúdo foi muito legal, o papo foi muito produtivo. Obrigado a vocês, obrigado, Dr. Rodrigo. Forte abraço. Eu que agradeço. Com Deus. Tchau. Tchau, tchau.